Fala, meu povo! Começa agora mais um Fala Doutor. E hoje, quem acertou a mão ontem foi eu, viu? Tem dia que é noite, mas ontem foi um dia bom. Seja muito bem-vindo, doutor Dayan Siebra e Andréa Gifone, ao Fala Doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, Milton, né? Obrigado por estar aqui nesse podcast, que já é sucesso aqui na região, né? E a gente espera que depois desse momento aqui agora, a gente contribua para continuar sendo o que está sendo aqui na região, para toda a população, né? Você é um cara muito extrovertido, muito comunicativo, e o local tá bonito aqui, viu? A equipe recebeu a gente muito bem, cafezinho gostosinho aqui, então... É um grande prazer estar aqui com você, né? Que você falou... podcast que começou em abril, já está com esse sucesso aqui, né? Com 6 meses, então tem muita gente boa que anda por aqui, muita conversa boa e vai ser um prazer. Que legal, feliz demais aí pelo reconhecimento de vocês. Eu costumo começar nosso bate-papo aqui, essa conversa, começando a falar das pessoas, né? O ser humano ali por trás. Queria começar aqui com a Andréa, né? Fazer gostar. O Daí é reconhecido demais, né, Andréa? Vamos dar visibilidade vamos ajudar a Andréa, que é melhor aqui. Ela já lhe ajudou muito, agora sim, é a sua vez. Queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, Andréa, e de onde partiu essa tua vocação para a medicina e hoje como é que está o teu campo de atuação? Sim. Eu sou natural aqui de Sobral, né? Nasci nessa cidade que eu amo. Tanto é que fui estudar fora e voltei. E aqui em Sobral, na época, né, da minha adolescência, os colégios eram tão bons, mas não tanto quanto hoje em dia. Então, a gente tinha que ir para Fortaleza para fazer, na época, o que a gente chamava de o ensino médio, né, e depois vestibular. Daí, passei na Faculdade de Medicina em Recife. Foi lá onde encontrei o Dayan, né? Nós éramos colegas de turma. E lá nós nos casamos, fizemos residência médica, especialização e depois retornamos para Sobral, né? É bem verdade que ele, que é natural do Crato, queria voltar para a cidade natal dele, mas aí depois de muitas conversas e muitas... Não teve conversa não. Depois da mãe dela obrigar a gente a vir para cá, convenceu, persuadiu e eu vim... Porque eu também não sabia onde, eu não tinha nada lá para mim. E aí eu digo, vamos para um lugar mais fácil. Né? E mais quente, né? Mais quente. Mas não foi depois de negociações. Não teve negociações. Não teve. Então eu ganhei, né? No jogo do braço eu ganhei. Na queda de braço. Como eu não me empenhei para ir para lá, eu queria, mas eu só queria. Eu não me empenhei, não fui atrás. A sua mãe fez tudo e trouxe a gente para cá. Com jeitinho, né? Aí conseguiu trazer. Com jeitinho. Você tem até o dia 20 para estar lá, viu? E aí a tua especialidade é em... Oftalmologia. Oftalmologia, legal. Exatamente. Então... Mas eu vou dizer, eu tenho medo de muita coisa no campo da saúde, mas eu tenho muito medo de chafurdo no meu olho, como de arrumar tudo. Ô negócio ruim pra me achar, até pra botar colírio, eu me incomodo. Alguém mexer no olho. Eu tenho um medo muito grande, viu? André, de precisar das suas habilidades. Que é muito sensível, né? É uma área realmente de muito detalhe, né? E isso combina comigo, que eu sou muito detalhista, né? Então, isso aí realmente tem que ter muita vivência na área com muita cautela, né? E, antes de tudo, amor ao que faz, e uma curiosidade pro movimento fino, né? Eu nunca na minha vida ia conseguir, porque quem é desastrado sou eu, viu? Coordenação motora, muita delicadeza, né? existe muita delicadeza. Trabalhar com microscópio, né? Enfim, tem que gostar. Diferente do Dayan, você ainda não tá na rotina 3 por 73 dias de folga, não, né? Não. Só até que você veio do campo cirúrgico pra cá. Foi, exatamente. Vim direto. Aí hoje você atende em 100% clínica particular? Onde é que é a tua atuação? Sim, aqui? Eu atendo na nossa clínica, a Clínica Equilibrium, que fica ali na Torre Cameron, ao lado do shopping. Porém, eu dou aula também pela universidade, que eu sou professora do Uninta e da UFC. Então, nesses dias eu dou aula na Santa Casa, né? Aí é para os pacientes do SUS, né? Que é portas abertas para as urgências. E aí, 2 dias na semana eu estou na Santa Casa atendendo os pacientes do SUS, porque dou aula para os alunos. Então, tem essa vivência aí de consultório particular e público também. Ainda bem que é do mesmo grupo, para não gerar ciumeira, né? A F5, como faculdade do grupo, é uma das patrocinadoras aqui do podcast. Do mesmo grupo. Que bom. Ainda bem que eu fui esperto do contrato e coloquei estendido a todas as universidades do grupo, né? Exatamente. E aqui a gente tem essa figuraça aí
Cara que tomou muita pedrada, né? Também ainda tomo. Também ainda tomo. E a preocupação com isso? Preocupação zero. Eu não tenho preocupação com isso, não. Eu tenho muito pouca preocupação com qualquer coisa, né? Hoje em dia, minha mente trabalha de uma forma que eu vou vivendo e tem coisa que eu posso evitar, eu faço. O que eu não posso evitar, eu me adapto e aí vai, né? Não vou tentar controlar a situação, o mundo, o que eu não posso mudar, eu não tento controlar. Então, aí dá tudo certo. Na medicina, formou em Recife. Na medicina, a mesma coisa que ela. Eu sou do Crato, fui para Recife. A gente, quando ela foi fazer oftalmologia, no final da faculdade, eu fui fazer cirurgia vascular, né? E aí, da mesma forma, nós viemos para cá, eu para exercer como cirurgião vascular e ela como oftalmologista. Começamos assim aqui há quantos anos atrás? 25 20 anos. e poucos anos. 2003 que a gente veio. É. 2003. 3. Chegamos aqui em Faz 2003. 23 anos. É, Aqui, né? aqui. A gente já tinha 4 anos de formado. Exato. 27, mais ou menos, formaram 27 anos de 26. formado. Esse ano 27. Legal. Aí chegaram para atuar com especialidade refinada também, Sim. né? Só que aí o problema, com especialidade refinada, mas a cidade não estava pronta para isso. Então, o que eu me preparei para fazer, eu estaria pronto para Sobral de hoje. Foi realmente a especialidade era muito à frente do que a Sobral oferecia. Então, quando eu cheguei, digamos que eu tinha 100 recursos e eu só podia usar 15. Porque a cidade não tinha estrutura para isso. Não tinha máquina, não tinha equipamento, não tinha... Então, cara, não foi fácil. Eu tive que explicar para os colegas o que era cirurgia vascular, que ainda hoje muita gente não sabe, porque é o quê? É coração, é artéria, é veia? Não, cirurgia vascular, para quem está em casa, é a área que atua em todos os vasos do corpo, exceto o coração, né? Então, a gente opera e desobstrui vasos como carótida, jugular, femoral, todos os vasos do corpo. Faz amputações e varizes também, basicamente isso, né? E aí, cheguei aqui, as pessoas não conheciam o que era isso. Como é que alguém vai encaminhar para mim se não sabe o que é aquilo? Né? Então, não existia. A gente teve que sair dando seminários, educando os médicos, os profissionais, se oferecendo nos hospitais que eles não achavam que precisavam da gente, que não entendiam o que era aquilo. Então, as pessoas morriam de AVC e ninguém investigava se tinha alguma coisa no pescoço. Nem sabia. Só que, às vezes, tem problema na carótida que leva a um AVC. E vice-versa. Morria do mal súbito, não se sabia que era um aneurisma de aorta abdominal, que estourou. Então, e a varize era operada por cirurgião geral, que não tinha especialidade e fazia do jeito que dava, com resultados questionáveis, né? Então, a gente teve um trabalho imenso para começar as pessoas saberem o que era aquilo e precisarem da gente. Eu tenho uma tragédia pessoal na minha família que há suspeitas, né, de que ela aconteceu por ausência de um cirurgião vascular. Eu tenho meu irmão, um irmão de criação, que ele perdeu uma perna num acidente de moto e foi amputado, com 19 anos de idade na época. E eu não lembro como essa conversa aconteceu, mas houve ali meio que um burburinho de que não tinha, o problema era que não tinha quem reconstruísse as artérias. Muito comum. Então, no JFzão da madrugada, né, lotada, assim, espera aparecer o cara ou resolve a perna e salvou a pessoa? Então, que deveria vai ter a perna... de urgência, né? O médico plantonista. Não é fácil. Ainda hoje não é fácil se você precisar. Hoje tem um hospital regional que atende a muita gente. Acredito que deve estar coberto, né? Mas o regional que é o antigo... Não, é o regional mesmo, mesmo, que abriu perto do Pinheiro, ali do... Sei, um hospital mesmo público, né? Mas ele tinha um nome anterior. Ele era o nome de um médico? Não. Ele foi sempre... Já foi fundado regional. Foi. Tá, legal. Então, cara, ontem até tive a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente ontem no evento lá do Dr. Laércio, né? No evento promovido ontem lá no escritório. E algumas coisas ali me despertaram muita curiosidade, né? Da tua fala. Quando tu fala da tua transição, né? Porque, assim, a gente sabe que a medicina ainda é uma profissão que gera vaidade nas pessoas, na família... no entorno, né? Todo mundo gosta de dizer que tem um amigo médico, um parente médico, né? Isso é bem legal. E dentro da medicina tem as suas vaidades e especialidades. Sim. A tua especialidade era uma especialidade dessas que gera alguma vaidade. Como foi pra ti, tu já deve também ter falado isso em algum podcast, mas como foi pra ti essa transição? Na verdade, você tocou num ponto bem interessante. A vaidade, o ego, ela acontece muito, esse culto à vaidade, ao ego, em pessoas com autoestima baixa. Uma pessoa
que está bem completa, que está bem equilibrada, que tem uma boa autoestima, ela não precisa dizer que ela é importante, que ela tem isso, né? E eu procurei, talvez, cirurgia vascular. Um dos motivos é porque eu não tinha ainda essa autoestima tão bem feita. Porque eu queria ser realmente um cirurgião importante. E o cirurgião vascular é aquele que as pessoas chamam em casa. O próprio cirurgião corta uma artéria no campo cirúrgico e fica segurando o vaso e manda ligar para o vascular. O vascular vem de casa, parece um semideus, entra no centro cirúrgico. Quem foi que causou esse erro? Aí coloca a luva, Quem foi esse entra. responsável? Quem foi este que não sabe operar? Aí o cara entra lá, passa 5 minutos, salva a vida e sai. Pronto. Agora eu salvei e você escapou de ser processado. Enfim, é uma situação, é um cara que ele trabalha com sangramentos, com hemorragias, é o cara que resolve muita bronca. Só que quando você entende que essa vida que te dá essa vaidade, esses brios e tal, ela também tem um preço muito alto, porque esse cirurgião ele é chamado a toda hora. Porque ninguém sabe a hora que alguém vai cortar uma artéria, que vai receber uma facada, um tiro, que vai passar um trem por cima. Então, você não tem vida. E eu não tinha vida, porque tem vida. O vendedor de medicina, o médico que faz o juramento e vive de verdade o que ele jurou, ele não diz que não vai atender porque está almoçando, porque está cansadinho, porque chegou de um aniversário. Não, meu amigo, bateu na sua porta, cidade do interior, que aqui é uma cidade do interior ainda, as pessoas te conhecem. Quantas vezes eu estava lá em casa e me chamaram em jantar de restaurante, não tinha vida. Então, e como só era eu na região durante muitos anos, e eu não dizia não e não podia dizer não também, então eu cheguei no limite máximo do estresse e da dor. Então aquilo ali foi um alívio, foi tirar assim um fardo das minhas costas. Na verdade, ele ficava de sobreaviso 24 horas por dia, todos os dias. Não, na verdade eram assim? dos 30 dias do mês, eu ficava de sobreaviso 26. Mais ou 26 menos, dias de plantão, assim, com o celular E ligado. tu fazendo biquinho. Por que tu não tinha almoçado ainda? Mas não tô dizendo. Olha, foram inúmeras vezes que a gente saía para algum evento, casamento, restaurante, enfim. Fotinha. E tinha que voltar, né? Ligou, a gente indo para o evento. A aí mala pronta não vai. para sair. Opa, acabou. Ninguém vai Não mais. vai. Eu gravei aqui com o Nilton, o próprio Nilton, né? Gravou aqui ele falando, ele contando que a cabeça ela precisa estar muito bem preparada. Bicho, a vida do cara é planejada com antecedência absurda de que em período de férias ele nunca viajou com a família porque ele sempre ou tá operando Isso. ou tá naquele período de resguardo pós-cirurgia que ele precisa estar à prontidão do paciente Isso. dele, né? Exato. Um dia eu ia gravar aqui com o Sebastião, que é um médico que tem uma consultoria de emergência, um cliente meu aqui, doutor Sebastião. Engraçado que só ele. Ele veio gravar comigo a primeira tentativa, ele estava aqui na porta, ele é anestesista, estourou uma bomba lá no regional, teve que correr pra lá, ele mandou um texto tamanho do mundo no WhatsApp, eu disse, mas é até pecado eu dizer que tô chateado que tu, que tu teve que ir embora, né? Cara, é uma vida realmente que, como o doutor Plutarco falou, né? Se o cara entender a medicina como uma devoção, né? Sim. Ele não vive, não. A grande questão é que hoje isso tem mudado bastante, né? Infelizmente. Então tem muito médico hoje, eu diria que Sacerdócio. sacerdócio. O que ele fala. Hoje, Hoje, sacerdócio. esse romantismo ele está acabando, então infelizmente no Brasil as pessoas estão virando assim, muitos fazendo medicina porque acham que vão ganhar dinheiro e aquela coisa, não fico mais do que 8 horas, do que 7 horas, do que 6 horas, só doam o mínimo muitas vezes. Então, mas na nossa geração era uma coisa diferente, era sacerdócio, só fazia quem amava muito, porque era uma dureza muito pesada, era muito grande. Então ninguém fazia medicina era muito duro. O Newton me disse, bicho, que tem cirurgias que passa 17 horas. Eu contei muito, ele falou um tempo que é movimentação de massa. Muita movimentação de massa, que é quando cirurgia é grande, né? Sim. 17 horas. Eu fico me perguntando, como é que prepara a cabeça desses meninos que estão na faculdade, achando que vão ficar passeando de jalé com estetoscópio no pescoço? Grande maioria não vai fazer, não. Porque assim, já começa logo a selecionar na residência médica. A maioria hoje não quer mais fazer cirurgia. Por quê? Porque se você fizer cirurgia geral, a maioria vai ser pobre. A verdade é essa, sem meias palavras. A maioria dos que vão fazer residência em cirurgia geral vai ser pobre, porque vai ganhar pouco, tem muito, tá lotado. Então ele vai ter que fazer outra subespecialidade. Então, cirurgia geral, 3 anos, e mais 3 anos de outra, 6 anos, é outra faculdade. A maioria não encara. Aí quer logo uma especialidade que seja mais rápida.
anestesiologia, que são 3 anos ou 2, não sei. Essa daí tá lotando, viu? Essa daí vai fazer... São mais concorridas, mas não precisa mais tanto tempo. É oftalmo, que é 3 anos. É otorrino, 3 anos. Essas que não tem um pré-requisito antes, né? Entendi. E no final do dia, como foi a bomba, assim... Primeira cena que vem na tua cabeça, você falou da história da viagem lá, não sei o quê. Como foi chegar pra doutora Andréia e dizer, Andréia, tive uma ideia. Ela ainda hoje Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça pra falar dessa revelação? Ela ainda hoje se assusta. Todas as vezes que eu chego pra ela, eu digo assim, como é, André, que eu costumo falar? Ó, tem uma novidade pra você. Ai, meu Ela Deus, diz que esfria o corpo, vez? que é agora a grande mudança. Porque A essa cada frase 3 minha, meses a cada 3 meses tem uma novidade. novidade. A última que eu cheguei, que é a que eu tô bolando agora, é de montar uma banda. Né? Vou montar uma banda. A outra é participar Seresta. de tudo. Um dia desses eu vou participar de campeonato de jiu-jitsu. Aí vamos agora passar 3 meses nos Estados Unidos. Aí que lá tem uma. Mas não foi uma coisa assim súbita. Geralmente essas mudanças que aconteceram na minha vida foram pedaços. Não foi assim um dia que eu larguei tudo de uma vez. A gente sintetiza para ficar mais fácil, mas é aquela história. Num período ali de 6 meses, em um mês não vou mais atender esse convênio. Às vezes eu só atendi um convênio, não vou mais. Agora é só particular e SUS. No outro mês, não vou mais atender nem SUS. Só vou atender particular. Depois, só vou atender 5 por semana, 5 por dia. Só vou atender até quinta. Aí você vai desmamando até chegar o dia, não vou mais atender. Né? Eu decidi que eu não ia mais atender, eu já estava bem mergulhado nas redes sociais e eu vi que eu não gostava desse negócio de ficar mexendo com burocracia, com exame de paciente. Eu não queria mais essa coisa do paciente ligando para mim toda hora. Eu sei que é necessário. A minha consulta, como eu falei ontem na palestra, nas últimas que eu atendi, eu cobrava R$5.000 a consulta. Uma pessoa que paga 5 mil para uma consulta de um médico, ela quer a alma dele. Ela quer que ele esteja disponível qualquer hora do dia e da noite. E eu sabia que ela tinha razão, porque o preço de mercado não era esse. Só que eu não estava mais disposto a fazer aquilo. Então, me lembro bem que eu atendi uma mãe e um filho. Foram R$10.000 a consulta dos dois. E depois de algumas semanas eu não atendi mais a ligação deles. E eles ligaram para mim reclamando, doutor, a gente pagou R$10.000 e você não atende as consultas da gente, diz que está sem tempo. Eu digo, você tem razão. De tudo que eu fiz por você, quanto é que você acha que vale o que eu fiz por você? Ela disse, sinceramente, uns 4 mil. Eu digo, pois eu vou lhe devolver 6. R$6.000 está de volta, você tem razão. Beleza, obrigado, tchau. Quando acabou aquilo, eu decidi que eu não ia mais atender. Né? Que não era mais a minha praia, que eu não amava mais aquilo, que aquele estilo de vida não era mais o que eu queria para mim. Né? Então, teve esse processo. De transição. Mas na hora que disse assim, cara, parei e vou anunciar pro mundo que o meu negócio agora é ser blogueiro. Ela nunca gostou dessa ideia. A Andréa sempre achava esquisito. Porque a Andréa é uma mulher refinada assim. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou dizer na minha família que meu marido... Eu vou falar o que eu acho. Ela é muito tradicionalista. E ela, como a maioria das pessoas, achava um sacrilégio largar a medicina, uma coisa que você lutou tanto. Como? Ela não conseguia me ver se não fosse de branco, jaleco e atendendo na clínica do lado dela. E 24 horas acordado. Isso. Aí, quando eu criei esse novo sistema, foi assim, um caos na cabeça dela. Quando esse novo sistema começou a monetizar, que se tornou dinheiro, que ela viu que aquilo estava gerando realmente, ela se acalmou. Né? Mas, a princípio... na verdade, não é só isso, né? Vamos contextualizar. Então, assim, a gente, como ele disse, né? História. Tu que tá correndo atrás de dinheiro e o mercenário sou eu, né, André? É assim, né? Porque o propósito não era bem isso, né? Na verdade, houve todo um contexto. Ele trabalhava demais, né? E tem o lado real da história, né? E trabalhava muito, de forma exaustiva, chegava em casa meia-noite. Então, teve a história que culminou de tanto trabalho e tanta agenda, tanto compromisso, que culminou no síndrome do pânico e ele teve que ir reduzindo, não porque ele não gostasse da profissão, né? Não porque ele não quisesse mais atender, porque ele, pelo contrário, ele gostava demais. Ele sempre foi um profissional excelente. Eu tinha pena, a verdade é essa, eu tinha pena de como um profissional tão habilidoso como ele era, tão querido pelos pacientes, que fazia tanto bem à humanidade, largar, né, assim...
é um talento que Deus deu a ele, né? Então, assim, o nosso talento, que foi, né, desde a faculdade, a gente estudou junto a vida toda, eu vi o quanto ele se esforçava, o quanto ele amava anatomia, o quanto... E a gente tinha sonhos em trabalhar junto, a gente trabalhava na mesma clínica, então, né, era toda essa parceria de trabalhar todo dia, então não era apenas, vou largar a medicina, não, foi todo esse contexto, essa vivência, e eu disse, aí, então, assim, para mim era difícil de aceitar, né, assim, Deus diz, essa ruptura, né, é um dom, um talento tão grande, né, e aí, porque a gente não sabia o que é que vinha depois, mas a partir do momento que eu entendi que Deus tinha outros planos para ele, né? Tinha um outro propósito, que ele, quando eu comecei a ver o resultado real na vida das pessoas, a quantidade de gente que ele conseguia ajudar de uma forma só, porque antes ele atendia de 1 a 1. Depois que ele foi para a rede social, né, para a mídia, quando a gente encontrava com as pessoas e as pessoas diziam, né, assim, de forma legítima, olhe, com o auxílio do seu esposo, minha família toda mudou, hoje a gente tem outra qualidade de vida, a gente conseguiu emagrecer e com isso mudava até de profissão, mudava, sabe, porque tinha mais energia, vontade de viver, até casamentos largava que não estavam mais, largava e também reconciliava, né? Então, assim, era aí eu comecei a ver o propósito de Deus na vida dele. Que aí entra na responsabilidade do conteúdo, porque o lance das redes sociais é a forma massificada que ela vai. A mensagem vai muito longe. Isso, exatamente. Então, aí, a partir disso, ele disse, olha, eu sou um comunicador. Então, essa habilidade dele, a gente não conhecia, nem ele mesmo conhecia. Né? Tá querendo vir descobrir que ele era médico, cardiologista, e do bom ontem. Porque aí depois eu fui perguntar, né? Procurar as pessoas para falar, dizer que tinha conseguido essa agenda contigo. Eu descobri ontem que tu era médico, né? Pensei que tu tinha alguma dessas especialidades aí mais simples. E eu descobri ontem que tu era médico, residente, né? E tal. Soube até hoje, né? No Sobral é complicado você falar das coisas sem poder dizer o nome ou não querer dizer o nome, porque é bem fácil de você descobrir até o CPF, né? Pelo contexto. Aconteceu um acidente pessoal com uma médica aqui há anos atrás, que logo na sequência de tu ter largado o campo cirúrgico, ela sofreu um acidente que com um vidro rasgou o braço dela. E uma das grandes lamentações da família foi que o melhor vascular. Você quer o caso? O melhor vascular da cidade simplesmente resolveu pular do barco. E agora José, né? E, cara, foi muito difícil trabalhar aqui como vascular, pela questão, por exemplo, os equipamentos cirúrgicos. Eu, sem dinheiro, tive que comprar tudo. Pinça, bisturi, tudo. Não tinha nada de centro cirúrgico. Então, eu operava os pacientes. Enquanto nos grandes centros você opera com outro colega vascular, 2, 3, eu operava com uma técnica de enfermagem, uma cirurgia que é grande demais, que era para demorar 4 horas, demorava 10. Então foi bem... Eu acho que eu me cansei da medicina porque eu exerci muito intensamente durante um período de tempo. Aí foi isso, né? Exatamente. Mas eu não descarto a possibilidade de voltar. Não descarto. Só que voltar de uma forma diferente. Voltar como um mentor de uma equipe de médicos. Né? Eu acho que eu vou voltar. Ainda hoje eu atendo muitos pacientes que eram pacientes dele, né? E dizem, que saudade do doutor Dayano, tem uma consulta com a dele. E ele sentava no chão para avaliar e examinar as pacientes, né? Então, as consultas eram, no mínimo, nunca ganhei dinheiro com medicina, porque eu não gosto, não era o dinheiro que eu queria bater papo com o paciente. Então, eu passava 1 hora conversando, 1h30, cheguei a passar 2 horas. Já é a dona Maria Pira. O doutor que conversa... Só que aí, como é que se conversa desse tanto numa consulta do SUS? Numa consulta de convênio? E eu conversava, então minha preocupação não era aquela. Cara, hoje com a mercantilização da medicina, uma coisa que eu percebo, e aí posso estar falando com uma besteira, vocês que são da área podem me corrigir. Mas hoje eu acho o atendimento do SUS muito mais humanizado do que determinados convênios, que o cara tem meta de produtividade. Eu concordo com você, eu concordo. Eu acho mais humanizado do ponto de vista de se importar com o outro humano, o outro ser humano que está ali.
Hoje, nas engrenagens comerciais da saúde, como planos, convênios, essas coisas, pô, o cara tem meta. Eu vi um cliente meu me dizer que a telemedicina, ele precisa durar mais de 1 minuto, mas ela tem que ser menos de 3 para ser validada a consulta, senão ele não ganha os R$17 da consulta. Existem muitos sistemas assim, né? Fora que no SUS, o cara já é como se já recebesse assim, pelo menos uma parte desses médicos, né? Cara, eu tô aqui hoje, é o meu dia de servir, eu tô aqui com... As pessoas são pessoas carentes, pelo menos eu via assim, né? Então vamos, pelo menos, nos vestir de uma aura diferente aqui e tal, para ajudar essas pessoas. Tem um pouco disso, né? Ainda quero acreditar que tem muita gente assim. Ainda funciona. É assim, você tem que fazer qualquer profissão com um propósito, né? Ontem, por exemplo, só dando exemplo, né? A gente, no Brasil, a gente tem um sistema do SUS que funciona muito bem, né? Poucos países, eu acho que quase não conheço algum país que tem um sistema... Mais ou menos, não, funciona bem. mas funciona, mas pelo menos funciona. Ontem eu estava em atendimento na Santa Casa, veio um paciente com um corpo estranho, né? No olho, do interiorzinho, veio... Atendi, passei a medicação, aí no final me veio, né, aquela inquietação que eu vi que ele era muito humilde. O senhor vai ter condição de comprar essa medicação? Aí ele, não, mas estou satisfeito só porque já tirei o corpo estranho do olho. E aí eu fiquei, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou ter que dar um jeito de dar essa medicação para ele. Do que adianta atender e ele não ter, né? E o SUS também não tem condição de dar a medicação. E aí tive que arrumar um jeito, uma medicação que já tinha lá, dei, eu disse, esse aqui não é o ideal, mas pelo menos use isso, senão não vai adiantar. O SUS, né? André, ele está longe de ser o ideal, está longe, Com mais certeza. longe mesmo, só quem usa, mas ainda resolve muita bronca. É isso que eu quero dizer. Não vou dizer um mal necessário, porque não é um mal. Para uma urgência, mas né? é uma coisa que quebra galho, Sim, que graças a Deus tem. Um tratamento de câncer, né? O cara está com câncer, fica na fila 3 meses, mas faz. Né? O câncer dá uma crescidinha, mas faz, né? Pior sem ele, né? Com certeza. Que a gente vê. E, cara, até voltando nessa discussão da questão da saúde pública hoje, será que o brasileiro também estaria pronto para um outro formato? Acho que não, acho que o brasileiro, ele quer muita coisa gratuita e tá acostumado com esse sistema de esmola, né? A saúde gratuita, o brasileiro não quer... por exemplo, um modelo onde você trabalhe e ganhe por hora e você aumente sua produtividade e você pague seu seguro de saúde. Ele não quer isso. Ele quer saúdezinha gratuita, quer ganhar carteira assinada, ele quer ali viver mais ou menos. A impressão que dá é essa. Tem uns olhares diferentes sobre essa questão, porque o que acontece? Eu estava lendo recentemente um livro, cara, do Michel Alconforado, Coisa de Rico. Tu já leu? Não. Recomendadíssimo. Ele é um antropólogo que fez um estudo profundo sobre a mentalidade do rico brasileiro. E o problema é o brasileiro trabalhar por hora. O pagador dessa hora vai pagar contento? Pois é. Ele entende que a hora humana é uma hora valiosa ou a aquisição do bem, ela é que vale mais? Ou vai ser uma miséria a hora, né? Entendeu? Eu estava até falando desse exemplo. Até pouco tempo atrás, né? No Brasil Império, os detentores da coroa eram banhados, as mulheres eram banhadas pelas serviçais, sem pudor nenhum. Sim. Porque elas não eram seres humanos, elas eram coisas fazendo a lavagem do corpo dela. Então, né? Hoje você vai estar vendo o rally que está no preço dos plantões. Tem gente topando plantar 450 conto. E agenciadores, né? Como se fosse uma espécie de cafetão. Eu tenho um cliente lá o cafetão na Bahia, cuidando dos médicos. Não, eu tenho um cliente lá na Bahia que ele tá igual a agenda do Bahia. Quem tá trabalhando pouco é ele. Ele fez um combinadinho lá que é o seguinte. Ele compra o lote de plantão e negocia na segunda linha ali. Ele compra, o meu pacote aqui. É um atravessador. Atravessador. Médico. A distribuição de renda, ele tá ganhando, o cara que vendeu o plantão tá ganhando. É um negociador, e o que tá né? desesperado também. Eu acho que ele tem o seu valor, né? É um cara que fecha pacotes, tem networking, tá cobrando o preço dele. É o gestor, né? Mas assim, e isso, cara, é coisa que a galera não se atenta, né? Eu acho que até como sugestão aqui, né, de forma pretensiosa,
Eu acho que o fato de hoje tu tá fora desse campo de atuação te dá liberdade de alertar essa galera, Sim. né? De falar abertamente sobre. Tanto faz se o dono do hospital vai com a minha cara ou não vou trabalhar pra ele mais mesmo. Isso. Hoje a gente tem muita liberdade. Eu meto pau, cara, nas minhas redes sociais, quando eu quero, quando eu tô afim, meto pau mesmo. Assim, nas coisas que eu acho que são erradas. Como, por exemplo, medicina Frankenstein, que hoje a nossa medicina é Frankenstein, né? Frankenstein de Mary Shelley, né? O monstro. Então, é o quê? Frankenstein era um monstro que as pessoas construíram um pedaço de outras pessoas, né? Pegou o cérebro, a cabeça de uma pessoa que era muito inteligente, o peitoral de um guerreiro. Tal. Nossa medicina é assim. Você vai num cardiologista, ele olha só o coração, né? Se você está disparando a frequência cardíaca do coração por causa de um problema emocional, ele não está nem aí, cara. A grande maioria, se suspeitar de alguma coisa, te encaminha para o psiquiatra. Que lá o psiquiatra vai pouco olhar para você e vai passar um tarja preta. Tá. Nada mais é do que muitas vezes um traficante de remédio, de droga. E aí você tem um problema no intestino, quem olha e fica 10 médicos cuidando do paciente, cada um vê só um pedaço, cada um passa um remédio diferente, cada um com um efeito colateral diferente que fica se cruzando. E o pai dela, que é médico, sofre isso como paciente hoje em dia. E eu, como genro, olho, o senhor não precisa de nada disso. O senhor precisa só disso e disso, porque eu estou vendo ele como um todo. Então está faltando hoje em dia o cara que veja o paciente como um todo, como o seu Raimundo, como o seu que é casado, que tem problemas, que tem estresse, que mexe no estômago, no coração e nos rins. É saber a causa raiz das doenças. Tu tá falando aí, bicho, veio aqui na minha frente, que apareceu na minha frente a imagem. A minha mãe passou por isso agora recente. Muito tempo tomando losartana, pressão, a pressão dela deu uma descompassou, como diz o outro, né? Deu uma descompassada, descompassou ao ponto dela abrir a boca pra dizer que tava sentindo alguma coisa. Aí eu me aperriei pra ela tá falando. Marquei uma consulta com o doutor Davi Neto, lá do Prontocardio, lá de Fortaleza. Ele atendeu ela, e aí ele deu esse overview, no panorama geral, e identificou que o problema era trocar o bendito do remédio. Que ajustava. Ela, no primeiro atendimento que ela fez, ela trocou 1 por 5 novos remédios, deu uma piorada. Na consulta com o Davi trocou por 1. E aí resolveu. Grande parte dos pacientes com doença crônica nunca diminui os remédios. É uma coisa impressionante. Só aumenta. Você vai lá, mas doutor, faço dieta, faço exercício, toma os remédios. Não. Você não vê uma pessoa se curar de depressão com remédio de tarja preta. Você não vê uma pessoa... É proibido falar de cura de diabetes. E existe cura de diabetes. A diabetes, até um certo ponto, ela é reversível. Se você emagrecer, controlar as emoções, estilo de vida, se alimentar bem, controla. Você está diabético, você não é diabético. Mas as pessoas não querem falar. Essa frase é forte. Você não é, você está. Você está, pelo menos uma grande parte das pessoas. Então, mas a indústria farmacêutica não quer, não é bonito falar isso. Quem manda na medicina é a indústria farmacêutica. Quem banca os congressos é a indústria farmacêutica. Quem paga tudo. Esse lance da indústria farmacêutica ele é um negócio complicado. Por exemplo, assim, eu, como falei, não gostava muito de atender médico por questões de agenda e tal. E eu falo isso abertamente para quem quiser ouvir também. Eu sempre tive dificuldade de aceitar que o cara, para ser acessado, você precisa bancar um jantar para ele, fazer um evento. Eu disse assim, vamos fazer um jantar num restaurante chique, vai de Sobral para levar médico. Eu disse, mas se o cara sair de casa por um jantar de R$300, ele não pode me pagar. Precisa ele ir lá me ver, não. Isso. Pode deixar ele na casa dele, ele vai só me atrapalhar, tomar meu tempo. Se ele sair de casa por isso, ele não vai ser meu cliente, porque ele não pode me pagar. Simples assim. Isso. Né? E a indústria farmacêutica faz isso. Ela traz muita regalia. Pô, você vê uma indústria farmacêutica do segmento de odontologia, que foi um congresso agora no Vietnã. Levou um monte de dentista pro Vietnã. É um paparicado, é um troca-troca. Troca, tem coisas, né? tem coisas horríveis. Cara, se a gente for... receita... eu vou dizer coisa que eu já vi e que eu sei que é real. É o médico prescrever coisa que o cara não precisa para ganhar 25% da receita de remédio manipulado. Só o que tem. Eu passo essa moda agora de nutrólogos. Não são todos, mas nutrólogo passa... e o paciente é orgulhoso. Aqui a receita que ele passou com 15 vitaminas, 3 páginas. Aí o cara tá ganhando 15% a 25% daquilo. Aí eu vi um negócio legal. Né? A estratégia do cara comercial, ela é inclusive embasada numa proteção legal, porque o médico não pode vender medicação, não é assim? Sim. Isso.
Só que ele, em vez de ter uma clínica, ele tem um hub. Um corredor, um andar de um prédio, onde ele tem um consultório. Quando tu sai do consultório, tu dá de cara com a empresa de injetáveis. Sim. Né? Tu já sai com a receitinha pronta. Exato. Aí tu vai lá e paga os boletos do CNP, em outro CNPJ, que é dele também no final do dia. Mas é o que tu tá falando. Eu não sou contra o médico vender nada. Eu sou capitalista aberto. Tipo, eu acho que é livre, porém seja ético, sabe? Ó, você tem aqui essa injeção que você precisa realmente tomar, não é que é obrigado sem ser. O cara realmente tá precisando. E você pode tomar aqui comigo ou pode tomar em outros lugares. Esse preço é esse, mas fica à vontade. Assim, eu acho ruim quando é proibido, porque vira uma coisa escondida e mal feita e criminosa. Né? O cara fica dizendo ao paciente. Eu já vi, por exemplo, sua mãezinha está precisando de uma prótese de fêmur, né? Prótese aqui para cirurgia de fêmur. E aí, infelizmente, só serve a alemã. A alemã custa, vamos dizer, 50 mil reais, a prótese brasileira, 15. Mas o cara induz e obriga a pessoa a botar a alemã, porque ele ganha 15% da prótese alemã, né? Então, é cruel isso aí, né? O paciente vende a moto, vende a casa para poder pagar isso, né? Isso acontece, por exemplo, na oftalmologia, acontece muito a questão das marcas, né? Marcas de lentes intraoculares, né? Que você está se referindo. De lente, de armação, de tudo, né? É brasileiro. Onde o brasileiro meter a mão fazendo, vai acontecer. Não tem jeito. E como é que é o posicionamento da Andréia com isso? Na verdade, a gente tem que ser muito ética, né? E indicar aquilo que o paciente precisa e vai se beneficiar, independente de valores, se é importada, se é nacional, né? Mas, por exemplo, o que a gente não pode fazer é indicar uma prótese, por exemplo, né? Falando no caso das lentes intraoculares, que para um paciente como um diabético, um paciente que tem glaucoma, que ele não vai se beneficiar desse produto e pode até piorar a situação dele só por questões financeiras, né? Então, isso aí é uma lei básica da medicina, né? Que a gente não pode causar uma iatrogenia, um dano adicional ao paciente, né? Então, isso aí vai muito da responsabilidade e da ética de cada um, né? Então... Tem uma coisa que aí, conhecendo um pouco mais sobre a vivência, o dia a dia da saúde, eu pensei, a medicina ela funciona muito como um projeto, né? Projeto no sentido de que, assim, em um procedimento você tem ali 4, 5 parceiros no campo de atuação que muitas vezes você nem se conhece, né? Sim. Assim, não tem relacionamento e tal, isso. Mas estão naquela missão ali junto. Como é que se dá ali a questão do ego, da confiança mútua dentro de um campo que nem esse, e também a responsabilidade enquanto a moeda que está sendo negociada ali, que é a vida de alguém? Normalmente, quando a gente trabalha em equipe, né, a gente já tem um vínculo, né, pré-estabelecido. A gente tem, muitas vezes, né, a capacidade de escolher nossos pares, nossos parceiros, né? Então, a gente, no campo, a gente já conhece mais ou menos a índole, né, de cada um. Quem é bom de serviço e quem não é. A forma de trabalhar, porque tem tudo a ver com a forma de ser da pessoa, o caráter dela, quais são os valores, né? Atraindo pessoas parecidas com você, né? Isso é natural, né? Então, a gente tem que saber fazer as escolhas, se posicionar para também não se deixar ser corrompido, né? Porque mais cedo ou mais tarde, isso aí vem à tona, né? Por exemplo, anestesista. Eu dependia muito de anestesista quando eu operava. Qual era o meu perfil de anestesista? Não precisava ser um gênio, não. Mas um cara que chegasse na hora, que cumprimentasse o paciente, que isso parece um absurdo, mas tem paciente que acha que é operado por um enfermeiro. Não sabe nem quem fez a anestesia. Que o cara chega de máscara, vira aí. Anestesiou, a pessoa desmaiou e deitou. Não, o cara, bom dia, tudo bom? Como é que está? Meu nome é tira a máscara, meu nome é fulano, você seu anestesista, não vai doer nada. Esse cara já me conquistava, porque ele acalmava o paciente, né? Cuidava, ficava ali com toda boa vontade na cirurgia, não saía durante a cirurgia para tomar cafezinho e comer bolo, que é igual o piloto de avião ficar em todo tempo. Mas se ele sair para tomar café e comer bolo, deixa ele ir. O ruim é quando ele fica pesquisando corrida de investimento e dando ideia ruim pros amiguinhos. Pior ainda, né? Pior ainda. Tem uma galera, tem uma piada agora que eu aprendi, que assim, toda vez que o médico se mete uma furada,
tem o dedo do anestesista no meio. Anestesista é bicho. Como é que bisbilhoteiro, porque os caras ficam a cirurgia ali, né? Aí tem tempo pra estar, né, olhando. Colegas anestesistas têm uma pitadinha de brincadeira, viu? Mas eu gosto muito dos anestesistas porque eles são nossa companhia durante a cirurgia inteira, né? Onde a gente bate papo. São eles que melhoram o foco pra gente ver, muitas vezes. Cuidado, que meu irmão é anestesista, Não, e né? é dos bons. Então, eles que, muitas vezes, eu já fui alimentado por anestesista em cirurgia, né? Certo que 10 horas de cirurgia, o cara bota um suco na tua boca com um canudo te ajudando. E os caras Eu tive um presente no nascimento da minha segunda filha, eu sou mole pra caralho. Eu sou bom de falar dessas coisas assim, na teoria, na prática, não conte comigo não, porque eu sou mole. Eu nunca acompanhei um parto das minhas filhas, eu tenho duas, uma de 14, a Giovana, e uma de 7, que é a Mariana. Fez certíssimo. Mas eu fui muito bem orientado pela obstetra. Ela disse, meu filho, é o seguinte, você vai? Eu disse, não, que eu não vou lhe ajudar em nada, eu posso lhe atrapalhar. Ele disse assim, se você passar mal, a prioridade é o bebê, depois a mãe. Se der tempo, eu olho pra você. Então, se você não aguenta, não vá mesmo, não. Fez certíssimo. Se hoje eu pudesse voltar no tempo, já deixei muita gente entrar em cirurgia minha, hoje eu proibiria 100%. Um familiar não ajuda em absolutamente nada. Nada. É verdade. Inclusive eu, como médico, cirurgião, quando alguém da minha família, filhos, alguém, eu só entro na sala, seguro na mão e saio logo. Só para deixar lá. Porque todo mundo fica nervoso com o familiar dentro da sala. É uma pessoa ali que está ali para ver se está fazendo alguma merda, se está tendo alguma coisa errada. Gera uma interferência em quem está operando, né? Gera interferência no anestesista. E gera uma interferência talvez até emocional no médico, você saber que tá... Sim, principalmente. Caso aconteça uma complicação, né? Então ele vai ficar mais constrangido. Teve um episódio que aconteceu, esse aí que tá falando é tão sério, aconteceu um episódio com um amigo meu, que o filho dele nasceu, aí ele todo empolgado, filmando e tal, aí o menino vai para aquela sucção e tal, e sucção, tapinha no bumbum e o menino nada. E ele todo empolgado, emocionado, e sucção e o menino nada. Quando foi com um pedaço, o médico olhou para ele e disse assim, se eu fosse você, eu parava de filmar. Aí ele disse que deu uma frieza assim no corpo, ele disse assim, doutor, eu tenho com que me preocupar? Aí o cara não respondeu mais nada, aí depois de muita tentativa o menino chorou. Assim, você tá vendo o negócio daquele ali, eu tinha caído pra trás, não. Agora imagina nesse pequeno intervalo a cabeça do médico, esse cara filmando, né? Então, assim... Reputação, porque a culpa ainda tem essa agora da judicialização da medicina, né? Tudo vira processo. Tudo vira processo. E assim, imagina numa hora dessa que deve acontecer. Doutor, salve meu filho. Doutor, pelo amor de Deus, não deixe meu filho morrer, não. Pode acontecer. Eu já operei uma amputação de uma paciente na emergência, no Hospital Português em Recife. Eu ainda era médico, residente. Estava lá com outro colega meu, um professor, e ele liberou a entrada de um filho que se dizia fazia medicina. Né? Eu faço medicina para ver a amputação da mãe. Na hora da amputação, pá, que a gente joga a perna, infelizmente, numa caixa, tira e joga, escutou o barulho, o cara caindo desmaiado também, né? E a gente descobriu depois que era medicina veterinária que ele fazia, né? Mas disse que fazia medicina, para ver se entrava na sala. Entrou, assistiu, desmaiou e ninguém pôde fazer nada. Ficamos com o filho desmaiado no canto da sala e a mulher aqui sem a perna, a gente tem que resolver, né? É loucura, bicho, assim. Eu mandava um fiscal lá, disse assim, Joyce, você entra lá pra não trocar a menina. Tu pastora a minha aí, assim, minha preocupação era essa. Pra não trocar, né? Trocar a menina. Mas eu acho isso... às vezes o pessoal também é muito melindroso ao ponto de querer ir para um médico para ouvir o que ele quer ouvir. E hoje também, amigo, tem muito também hoje, a vida é instagramável, né? Todo mundo quer mostrar o menino saindo de dentro da mulher, do chibio, mostra o chibio, mostra eu fosse tudo. mulher, eu me separava do filho da mãe desse, porque a mulher tá num nível de vulnerabilidade absurdo ali, não tem... E outra coisa, você pode ser linda, na mesa de cirurgia por parto, não vai ficar legal. Mas é tudo por like, cara. Muita exposição. É a doula em casa agora, a mulher dentro da banheira, segurando em duas mãos, a lágrima, enfia uma lágrima escorrendo. É um momento que é para ser só da família, né? E acaba se tornando um cenário, uma encenação muitas vezes. Uma encenação, né? Muitas vezes. Né? E aí agora voltando um pouco de novo para as personas, né? Da Ian e Andréia. Teve uma fala que tu trouxe ontem também, que foi o seguinte, assim, cara, eu não sinto remorso nenhum de não ter nada para fazer. É um negócio bom mesmo assim.
Bicho, eu sempre fui CLT, né? Sempre não. Trabalhei a maior parte da minha carreira profissional foi como CLT. Eu trabalhei de 2006 a 2019 como CLT. Fui de grandes operações financeiras do Crédito Amigo do Banco do Nordeste, fui do Itaú e tal. E me deparo com situação de pandemia, trabalhando com seguro, home office. Meu amigo, mas eu me senti a pior das criaturas, tá? Dentro de casa, de bermuda e camiseta, vendo a minha mulher saindo pra trabalhar. Mas eu me senti um lixo, eu disse assim, esse não é um homem, é um vagabundo. Né? E aí você vira também um Jaqui, né? Já que tu tá aí, Não. vai pegar não sei o quê. Cara, eu construí essa vida de hoje, que assim, às vezes eu digo que faço muito pouco, mas também não é assim, né? Existem algumas questões envolvidas nisso, assim. Eu hoje, como eu falei ontem, eu trabalho mesmo, de verdade, em casa hoje, 3 turnos por semana e meia hora por dia, né? Então, digamos, segunda o dia inteiro, terça até meio-dia e quarta, quinta e sexta, meia hora por dia. Deixa eu anotar aí. Isso aí como é? Não é só assim. Não, mais ou menos isso. Você faz conteúdos. Mas tá incluído nisso. Mais ou menos segunda, o dia inteiro, 8 horas. Terça, 4. E quarta, quinta e sexta, meia hora por dia. É mais ou menos isso. Agora, 8 e 8. Mais ou menos isso. Só que, qual é o grande problema? A grande questão? Eu tô até investigando hoje, fazendo uns testes aí com a neuropsicóloga. Existe uma suspeita que eu tenha específicas altas habilidades em algumas coisas que eu faço, né? Então, por exemplo, para alguma pessoa, para alguém, é complicado demais gravar um vídeo, preparar um conteúdo. Para mim, eu faço 20 vezes mais rápido esse tipo de trabalho, então fica muito fácil para mim. Isso sem modéstia nenhuma à parte. Então, enquanto uma pessoa passa uma manhã inteira para gravar 2, 3 vídeos, eu gravo muitas vezes 80 vídeos na manhã com a equipe e tal. Então, mano, você sabe que tu tem paciência. Muita coisa. É muita repetição, né? A André também produz conteúdo? Produz, mas não nessa velocidade, nessa frequência. Eu tenho que trabalhar, né, André? Então, assim, quando uma pessoa leva a semana inteira para fazer todos esses conteúdos que eu costumo fazer nesse intervalo aí é por isso que eu fico desocupado, porque é muito intenso e eu produzo muito naquele pouco período. Então, termina sendo E outra coisa, eu não fico também em casa o tempo todo, né? Eu me ocupo com outras coisas que fazem... Me ocupo com cuidar de bicho, me ocupo com academia, com jiu-jitsu, com outras que eu vou... Lá, a casa de vocês meio parece um sítio, né? Eu acho que eu tenho uma lembrança... A do sítio. A gente tem uma casa num sítio lá no Mulungu, perto de Guaramiranga, e a gente mora aqui em Sobral, né? A de Guaramiranga é um sítio mesmo, né? Eu lembro de uns vídeos que tu fez numa espécie de sítio. Eu imaginei aqui na Meruoca. Não. Os cabas daí moram na Meruoca. Na época eu queria aqui na Meruoca, mas me cobraram muito caro, não tinha terreno barato aqui, aí a gente achou mais. Eu pensei que era André de novo, barrando teus Não, André barrava de endereço. Não, ela barrava... Tinha que ganhar um. Ela barrava mais meus sonhos quando era sonho rachado, então era quando a gente dividia os sonhos. Agora, quando ela disse, faça o que você quiser, o dinheiro é seu, gasto. Aí ela não se incomoda, não. Às vezes ela se mete um pouquinho. Aí tu vai, compra, quando dá errado, você diz... Ela não perturba. Ela não perturba tanto nesse sentido, não. Às vezes Cara, uma coisa assim que me surpreendeu, né? Quando... Eu já vi o teu trabalho, você até falei de alguns vídeos que eu tinha visto, que eu achei bem legal. Um vídeo que eu gosto muito, que ele reforça um discurso meu do caldo de osso. Né? Caldo de osso lá, pra mim, foi eu disse, tá vendo como eu tô certo? É a minha dieta. Tutano. Tá certíssimo. Eu já vejo esse trabalho há bastante tempo, e uma curiosidade que me veio foi, primeiro, de saber que tu reside em Sobral, e segundo, que depois do alcance que tu chegou, ficou em Sobral. Sim. São 2 motivos aí, tem vários motivos para isso. Por que eu continuei em Sobral? Primeiro porque um dos meus valores é uma vida mais simples. Então, eu jamais iria morar numa cidade grande. Porque se eu imaginar que eu vou ter que pegar 5 quilômetros de engarrafamento, tô fora. Então, vivo recusando coisas em São Paulo. Jamais moraria em Nova York, São Paulo, Fortaleza, sequer. Fortaleza eu moraria ali, no Golfville, num canto distante. Mas... trânsito, engarrafamento é um valor inegociável para mim, né? Então, jamais faria isso. Mas a produtividade aqui é absurda.
Aqui em Sobral, eu consigo marcar brincando 5 reuniões num dia e dá Não pra é? fazer tudo. Muito mais fácil. É o privilégio de almoçar em casa, É. né? Isso é E a segunda privilégio. coisa é que, assim, apesar de viver nas redes sociais, de me comunicar, de ser um cara comunicativo, não sou lá esses caras sociáveis que as pessoas às vezes pensam que eu sou. Sou muito reservado, gosto muito de ficar em casa, gosto muito de ficar só. Então, eu não sou bom com networking, de preservar amizades, de cultivar, de ligar para amigo, marcar para sair. Então, eu não sou... Também não tenho essa habilidade toda com networking. Então... E aqui em Sobral também Não. Bebida não é teu forte, então É, aqui bebida mesmo forte. Aqui é meio ruim de network, porque eu penso Não no povo pra participo de gostar. grupo. Gosto. Não participo de grupo de vinho, de não sei o quê. Grupo, não. Meu grupo, o único que eu tenho é o do jiu-jitsu. Então, vou lá, troca porrada e volto para casa. Vou lá, troca... Só isso. Então, não é... E a André já gosta mais desses eventos e tal? Gosto. E assim como eu nasci aqui, né? A gente tem um grupo de amizades muito grande. Aí é outro motivo da gente ficar aqui, né? Porque minha família mora aqui, a maior parte. E apesar dos sócios dele algumas vezes já ter chamado para morar em outros locais, Espírito Santo, né? Agora estão morando em BH, né? Isso, Não, os Espírito Santo. Espírito Vitória. ainda, Santo né? tem uma qualidade de vida excelente. Exato. Vitória. Mas aí eu também sou um dos motivos que eu não quero ir, não quero... né? Ela quer ficar perto da mãe. A mãe é que manda em todo mundo. Não, na verdade, não Ela é só isso, né? A mãe que manda nela, que manda em mim, então ela manda em tudo. A mãe manda em tudo. Então, enquanto Não. a mãe dela estiver na terra, ela não sai daqui, não. A nossa profissão, né, como profissional liberal, a gente constrói um nome, né, tem uma caminhada. Então, eu fiz essa caminhada aqui, né? Eu sou professora da universidade, de 2 universidades, né? Então, eu não quero jogar tudo as isso, universidades, né? é a Uninta e a... E a Federal, a UFC. Ah, Né? Eu penso Então, assim, já como- há mais de 20 anos que eu dou aula, que sou professora, eu gosto do que faço, então eu não quero abandonar tudo para ir morar em outra cidade, que aí eu vou ter que começar tudo de novo, e para ele, em qualquer local ele trabalha. É aquela história. Como não existe nenhuma proposta irrecusável para mim, sei lá, no interior de São Paulo, se tivesse, eu iria. Daí, vem pra cá que tu vai fazer... Não tem nada assim atraente. Eu tava vendo hoje o podcast do Xande de Avião, ele dizendo, não saí de Fortaleza ainda, né? Porque ele contou, 95% dos shows que eu faço são no Nordeste, então não tem por que eu ir morar em São Paulo. Então, gosto daqui e tal. Então, pra ele ainda dá, né? E a questão de conciliar, né? Questão de conciliar... Teve outra coisa também que tu falou ontem que me chamou muita atenção quando tu falou da questão do acúmulo financeiro, do dinheiro, né? Do quanto ter dinheiro te dá liberdade. Sim. Liberdade de, Liberdade. inclusive, dizer que não quero fazer, não quero isso, não O quero... dinheiro, ele não pode ser a coisa mais importante na vida da pessoa, mas ele é importante para te ajudar a chegar onde você quer, né? Nos seus valores, ter a qualidade de vida que você quer, dar liberdade para você poder ter uma boa vida, né? Então, inclusive, para recusar sair do... Para recusar. Recusar sair dessa zona de conforto, Sim. que é morar numa cidade Isso. mais tranquila e Isso. tal. Eu me preocupo muito, sabe, Hamilton, com não perder meus valores. Assim, não entrar num ciclo de modinha, que é aquele cara, o morador de Alphaville, com calça apertada, andando de Porsche e indo para a igreja evangélica de Alphaville e dizendo aquelas coisas, tudinho que... Não que seja, assim, aquele estereótipo que todo mundo tem que ser, né? Que tá lá, tá todo mundo, mesma coisinha, encaixotado. E aí você termina perdendo seus valores. Eu não sei o quanto tu comunica esse teu posicionamento, mas tu sabia que era exatamente isso que eu pensava de ti, né? É sério? Não, eu acho que eu comuniquei errado. Era exatamente Não. isso que eu imaginava, viu? Só pra tu ficar sabendo. Então, assim, me surpreendeu, inclusive, a forma cortês e simpática que eu lhe cumprimentei na saída do elevador. Tu desceu, eu tava correndo. Verdade, foi. Eu tava correndo pra atender Verdade. uma cardiologista que eu tava desde 3 horas da tarde. E aí, tô pronto. É agora? E agora? É agora? Verdade. Aí eu tava lá, ela me chamou e eu fui lá correr fechar o contrato dela. E eu tive experiências com pessoas do digital, né, do meio. E o cara olhou pra minha cara e disse assim, cara, meu menor patrocínio é 50 mil. Eu disse assim, eu perguntei. Sim. Eu disse, meu anjo, outra coisa, de graça é caro. Esse negócio aqui não performa nada pra mim. Pro formato, não posso falar o formato, porque senão vai dar pra entender do que eu tô falando, mas se fosse de graça era caro. Isso. Eu não vou lá só bater foto com você. Não me interessa. Né? Uma empáfia, assim, o cara chegou num evento, aí o evento já tinha começado,
ele sentou ao final, sentou assim no fundo do campo de visão de todo mundo, abriu o computador dele na hora do show, que era a fala dele, ele foi lá, deu o show e sumiu. Tchau. Sumiu, né? E eu tinha essa impressão de que talvez fosse esse posicionamento, porque eu já vi você falar muito de família, falar muito dessa questão da família, esporte, qualidade de vida, isso é o combo do coach. Não. Né? Eu o cabo que acha que só dá para ir pro céu se for rico, Não. né? Deve andar no carrão lá em Alphaville. Eu tenho muito ranço de coach, talvez, nas minhas palavras, porque eu tive uma formação de coaching também, na verdade. O coaching ele é uma ferramenta maravilhosa. O grande problema é que, como tudo que a gente vê no Brasil aqui, as pessoas deturpam e usam da forma errada e começam... Mas o coach tem fundamentos muito bons, a programação neurolinguística, a própria nutrologia, mas só que a galera adultera o negócio, né? E a visão da Andréa? Na verdade, assim, o dinheiro nunca foi o que moveu, né, a gente, na verdade, mas sim a qualidade de vida e o propósito. Né? Tanto é que a gente nunca quis sair daqui. Eu penso muito nisso, bicho. Assim, eu trabalho numa indústria que ela é embebida em muita vaidade. O mercado financeiro ele é embebido em muita vaidade. Trabalho num segmento de consultoria, de investimento, que é um modelo de multifamily office, que há pouco tempo atrás só era possível para grandes fortunas. Grandes fortunas de verdade. O seguro de vida também é o produto ao qual eu sou especialista. É um mercado de vaidade, onde o cara tem que pendurar uma Mont Blanc na gola da camisa pro cara ver que ele pode comprar a caneta de R$2.000. Eu disse, dependendo do cara me contratar por conta disso, eu tô lascado, porque eu não vou fazer isso. Eu digo, inclusive, eu me esforço para me dissociar desse perfil. Essa galera, nem todo mundo gosta. Eu só quero atender os que não gostam desse formato. Quem gosta, fica lá. Isso. Eu vou nesse outro lado aqui. Tem espaço para todo mundo. Exato. Né? E eu tenho muito medo de acabar me perdendo nessa ascensão financeira, se Deus quiser alcançar, e trabalho para isso, acabar me perdendo nesses princípios. Perdendo sua essência, perdendo né? a minha essência. Isso eu tenho medo. É o mais importante. Eu tenho como exemplo, né, negativo nessa história toda o Whindersson Nunes, né, cara? Um cara que eu admiro demais e que se perdeu na caminhada dele, o humorista, né? O Whindersson Nunes. Se perdeu porque... Ele também não liga pra confusão, né? Com gente com visibilidade, não. Ele gosta. Não. Teve outra também com o caba da Mitida... o Guto Galamba. Guto Galamba. Ele falou, viu? Não foi eu, não. Não, teve... eu falo. Guto Galamba. Eu sigo, ele me segue também, né? Mas ele começou umas brincadeirinhas que a princípio me irritaram, né? E aí começou a fazer isso aí, a gente revidava e ficou esse negócio e tal. Mas um dia desse eu vi que ele tava me seguindo, mandei uma mensagem pra ele. Cara, deixa de besteira, rapaz, vamos... Aí ele, tudo bem, amigo? Ainda veio tirar onda comigo, né? Mas aí, voltando à história do Whindersson, você estava falando... Não, o Whindersson aqui do Nordeste, do Piauí, um menino simples, começou gravando vídeo em cima de uma caixinha de sapato, tirando onda, me inspirou muito. Grande. Aí foi para Alphaville, se misturou com um clima todo, gente interesseira, aquele grupo de amigos que tudo é... Né? Aí se perdeu de si mesmo, né? Aí ficou aquele vazio, depressão, não sei o que, se perdeu completamente. Né? Cheio de tatuagem. Totalmente perdido, assim, um cara de um QI diferenciado, um cara inteligentíssimo, com habilidades, assim, fora do comum. Mas, assim, por que eu falo que eu tenho medo? Porque é muito tentador. É tentador. Com certeza. É muito tentador se perder, tentador. Assim. E aí, os acessos que vai lhe sendo proporcionado, você é toda hora instigado a experimentar, a ver. A chance de se perder é muito grande. Se você não tiver valores bem definidos, né? O embasamento pessoas ao seu familiar, lado que te blindem, né? Protejam, exatamente. que estejam puxando sua orelha aqui e acolá, caso você deslize, caso você queira começar a ir para um lugar. Mas eu acho que quando você está bem estruturado no autoconhecimento, tem bastante certeza dos seus valores. Vou te dar um exemplo, né? Eu tenho um evento para ir em São Paulo agora, mais ou menos dia 25. Um evento importante, um evento que... Mas eu vou para a Europa dia 1º de dezembro. Cara, vai ficar meio apertado, né? Então, assim, talvez eu não vá para esse evento. Por quê? Porque eu não quero estresse na minha vida. Não quero estresse, avião, vem, volta, vai em hotel, trânsito. Não, cara. Então, talvez eu não vá.
né? Então, mas se você quer pegar tudo, quer estar sempre nos holofotes, aí vai pagar o preço, às vezes, disso, né? Então, sabendo que, para mim, um valor é tempo de qualidade para minha vida. Não quero nada que, mesmo pagando milhões, eu não quero nada que não me dê o meu tempo de qualidade. Muitas vezes você paga com a sua saúde física e mental, que é Mental. o pior, né? Sim, aí e diz essa ganância, essa busca. Eu adotei uma frase pra mim que é o seguinte: por isso que eu não me curvo pra ninguém, assim, de ficar bajulando, tentando. Até hoje eu não encontrei uma oportunidade de fechar um contrato que mudasse a minha vida. Então, todas as oportunidades que eu encontrei, eu descobri que pode não ser nessa, mas se eu fizer 5, eu chego no mesmo resultado financeiro. Então, Isso. é ter paciência. Eu adotei uma mentalidade que é o seguinte: cara, eu tenho mais do que eu preciso e menos do que eu quero. Se ficar como tá tudo certo. Sábado, consigo fazer tudo que eu gosto. Churrasco, tomar minha cervejinha, tá com a minha menina na praia, com a minha esposa. Domingo, vou ver meus pais. Tô à tarde, à noite sai pra jantar. Se Tá você tudo olhar certo. o que te faz feliz, nem é uma coisa tão cara assim. Não. O que é que te faz feliz? É uma coisa barata, cara. Né? Exatamente. O que mais me faz feliz, por exemplo, uma das coisas que mais me faz feliz é andar de moto. Pode ser uma Honda Bis, uma CG. É claro que é uma moto melhor, mais confortável, mas andar aqui, ó. É do clube da Harley? Daqui Não, é. não sou meio antissocial, não participo de Vai nenhum grupo. sozinho, né? Sozinho, cara. Aí os Viaja. cabas que fura o pneu pra ele trocar sozinho também. Não, eu tô errado, não tô certo, não. Eu tenho que arrumar um grupo também. Tem que se misturar. Só que eu não tô arrumando ainda porque eu sou um cara recente de carteira de moto. Então eu não tenho tanta habilidade assim. E eu não puxo mais do que 120 numa moto. E esses clubes aí, os caras são... Mas que é isso também, É, né? mas os caras vão em Mas, 180 e eu não vou ficar lá atrás, cara, atrapalhando os caras, né? Deixa eu melhorar um pouquinho mais o meu desempenho que eu começo a andar com eles. 120 eu acho muito até de carro. Eu acho muito também. Eu, Sair daqui eu vou pra Fortaleza. Pode mandar uma mensagem. Se eu chegar lá às 10 horas da noite, eu engrene. Quem vai na manhã e paro, e vou tomar um café, e vou... nós somos do mesmo jeito. Não me chame pra ir pra canto nem apressado, não, que eu não vou, não. E outra coisa, se você prestar atenção, se você for O apressado, ganho de tempo é quase nenhum. a diferença é 15 pequena. minutos. Isso é degusta o processo, né? A caminhada. Essa aqui aprendeu a degustar o processo comigo. né? Aprendi demais. Porque não, Para demais. Só queria ir direto pra Fortaleza. Fazer igual a história. Eu paradinha. prometi a Débora que eu ia estar em casa às 6 horas. Eu já não vou chegar, ela já vai brigar. Então é melhor eu chegar inteiro. Já que vai brigar, Dá tempo de passar ali no Rei do Queijo e levar um queijo. agrado, um É, agradinho, um queijo castanha. curado bom que só que tem ali. onde é o Rei do Queijo? Só que... Cara, antes da Paraipaba. Na Paraipaba, eu descobri que vindo de Fortaleza, aí é a mania que eu vou aprender, né? Vindo de Fortaleza, tu sai daquele centro da Paraipaba, do Sim. lado direito, tem um cafezinho afastado assim, mais ou menos 800 metros do centrinho. Sim. Tem um alpendrezinho, primeirinha. É Rei do Queijo. Cara, não, lá é pra tomar café, tu vindo cedo de Fortaleza. A coalhada é de primeira qualidade. Café da manhã? Café da manhã, coalhada e a tapioca com frango, tomou o café. Quando tu estiver indo pra Fortaleza, no sentido que tu vai, em frente aonde tu tomou o café, tu para e compra o queijo curado. Ah, E a paçoca. mas só compra, não toma café nesse Não, outro, tem também café. Mas eu Legal. prefiro o café do lado de cá vindo. Bom saber. A gente Faz para... um combo. A gente costuma Ibis parar ali. no hotel, no Ibis ali. Ela No quer Ibis? É. Ah, no Ibis. Mas aí já é perto, né, de Fortaleza. Já É tá. muito perto. Cara, então assim, o lance desses comportamentos, eu acho que isso é muito... Inclusive nesse livro fala, né, que no Brasil é uma ofensa falar de dinheiro. E eu acho que por isso que a galera faz tanta besteira. Porque as pessoas têm essa mentalidade de que falar de dinheiro é algo negativo. Isso. Ele cita nesse livro, cara, vale muito a pena você ler, acho que você vai gostar. Coisa de Rico, o nome do livro. Ele fala de uma pesquisa que aconteceu em 2022, que 98% dos brasileiros, né, 50% se intitularam como classe média ou pobre, e 48% se intitularam como classe média ou média alta, mas não tem rico. Ninguém quer ser rico, né? Ninguém é rico. Né? E rico é um parâmetro de comparação. A riqueza ela é um parâmetro de comparação. Você é rico perante alguém, mas pobre perante a outra pessoa. Tem a referência. O referencial. Aí ele cita um exemplo do Walter Salles, numa entrevista com o Pedro Bial. Aí o Pedro Bial provoca ele e diz assim, cara, Walter, no cinema brasileiro, quem é rico filma quem não tem. No cinema brasileiro, quem é rico filma os quem não tem, né?
Aí ele, não, cara, a gente que é de classe média, a gente tem uma certa facilidade. Meu amigo, meu amigo, o cara é herdeiro do grupo Itaú. Aí tá difícil, né? Disse, Classe média. aí, é no mínimo a classe média organizada, né? Aí é pesado, viu? Mas pergunta a quem tu conhece, quem se considera rico. Mas é porque a métrica social de riqueza do Brasil ela é complicada. 1% dos brasileiros que são considerados ricos ganham acima de 25 mil reais. 25 mil reais e dá uma excelente qualidade de vida, Isso. topzera aqui em Sobral. E disse que em Fortaleza, radar... Já dá uma... E em São Paulo... Você já tem que fazer algumas escolhas. Não dá para topar todo convite. Né? Em São Paulo, você é normal. É mais um no rolê. Né? É. Então, e eu acho legal que tu fala disso com muita franqueza e transparência, né, cara? Eu tava conversando ontem, acho que foi ontem com uma pessoa lá fora, sobre... Eu vim começar a ganhar dinheiro na minha vida depois dos 40 anos, né? Então, tudo que eu tenho hoje veio depois dos 40. Você é médico desde os 25, não juntei nada até os 40. Por quê? Mentalidade. Riqueza é mentalidade. Para eu mudar a minha forma de viver, que como era minha relação com o dinheiro antigamente, o que eu ganhava, eu gastava. Por quê? Porque eu não tive quando era criança, via sempre meu pai assalariado, funcionário do banco. Quando via 20, recebia o salário, gastava em 5 dias com as contas de casa. E entrava no cheque especial. Então, na minha cabeça... O ticket de alimentação. Que era ticket de alimentação. Então, eu achava que... Não, o uísque tinha que ser o melhor, porque eu mereço. Só que não sobrava nada para investir, não sobrava nada para doar, nem para usufruir, nem para... Sei lá. Então, com 40 anos, eu precisei fazer um trabalho, inclusive, emocional, de me desconectar das crenças do meu pai, do modelo financeiro dele, né? Isso envolveu até perdão, liberar perdão para esse modelo que ele criou e comecei a estudar para mudar a minha forma. Aí sim, eu comecei a separar o dinheiro larguei de gastar assim dessa forma. Hoje eu sou um cara que eu vou, digamos, estou no restaurante, jamais, o vinho, vou dizer como é que eu escolho. Primeiro que eu não sou enólogo, não entendo de vinho assim. Eu sei o que é um vinho tinto seco e sei que vinhos chilenos, franceses, são bons vinhos. Para ser bem sincero, que eu não queria dar uma de chique aqui na câmera, não. Como é que eu escolho o vinho? Eu vou lá, vejo o mais barato. E você compra o segundo mais Segundo. barato. Segundo mais barato. Eu também sou dessa Sabe por quê? técnica Pro garçom também não te humilhar tanto. O garçom não te desprezar. Porque eu já escolhi o mais barato, o garçom veio na sobremesa e disse... Doutor, mas tem essa aqui que é mais em conta. Essa daí eu já aprendi. Essa daí e essa eu aprendi com um cara... Top! Eu disse por isso que ele tem, eu não tenho. Ele tem mais cuidado do que eu. Cara. O meu iPhone, esse meu iPhone aqui, é o 14, né, André? Mas por que eu tô com o 14? O meu era 13, porque ela comprou qual foi o teu? 16. O 16 e ficou em casa. Opa, agora é meu. Esse aqui é meu. Mas pra mim, cara, não E o 14 por menino, por dormir, por mais novo. Então, assim, não tenho essa história de ter que ter, não. Eu invisto e gasto naquilo que eu vejo que é importante, né? Opa, isso aqui não. Isso aqui não pode... Isso aqui a gente não pode deixar de... Esse meu carro, o carro novo. Cara, eu quero essa marca, esse carro é bom, meu sonho. Precisa ser zero? Não precisa ser zero. Então, procurar um usado aqui, um ano de uso, com pouca quilometragem. É assim que eu vivo, entendeu? Então, não tem... Antigamente cara, não era. Isso é muito legal, assim, ouvir as pessoas que pensam parecido com a gente em relação a esses aspectos, porque a galera evitaria tanto problema na vida, né? Eu ouvi aqui em Sobral de um parceiro, cliente meu, o cara disse assim, e aí volto no que você falou ontem, a questão da segurança, né? O mercado, ele te dá duas opções. Ou você tem segurança e é limitado, e tem a limitação, ou você corre o risco e tem as oportunidades de forma infinita. Né? Liberdade é proporcional inversamente proporcional à oportunidade. Né? Não é assim? Isso. Quando eu comecei a atender aqui em Sobral, eu vim para cá, produto seguro de vida, né? Quem é que para ouvir corretor de seguro? Aí o cara disse assim, cara, eu vou te botar para dar palestra de vendas e tal. E aí tu vai conhecendo teu cliente-alvo. Aí eu digo assim, tá fechado, eu não quero nem R$1 pelas aulas, não. Traga só os clientes no público certo. E começaram a me perturbar para dar consultoria comercial nas empresas. Eu disse, macho, eu não vou fazer isso, não. Tem que eu vou gastar ajeitando o teu comercial, eu tenho que resolver o meu aqui da minha bodeguinha. Mas eu acabei fazendo.
E a galera meio que entendeu que eu tinha alguma habilidade com venda e tal, não sei o quê. E o cara, um certo dia almoçando, ele olhou pra mim e disse assim, Hamilton, por que tu não é rico? Foi rapariga. aí eu disse, não podia ser outra coisa não, jogo, corrida de cavalo, aposta. Cachaça. Aí eu fiquei pensando, eu disse assim, macho, sabe o que foi? Um excelente CLT. Eu ganhava muito bem como era CLT. E se não tivessem me demitido, obrigado, Cleilson, pela demissão. Mas eu tava lá até Tá ali no Porto Seguro, né? Que feliz. Um vale alimentação. Conforto, né? Mas doido, vale alimentação de 1.200 conto, uma viagemzinha por ano garantida com as meninas pra Olha aí. passear. Colégio particular, todo mundo, 2 carros em casa, casa quitada e tal. E eu tava lá bem quietinho no meu canto. E se você, dependendo da sua expectativa, você pode ser muito feliz com pouco, né? Eu tenho absoluta certeza que o meu morador do meu sítio, né, que ganha, sei lá, 2 salários mínimos, aquele cara é muito feliz, muito feliz. Então, a expectativa dele é que a gente não... Ele já disse, ó, pede a teu pai para não me demitir nunca. É essa, cara. Então, o cara tá sempre sorrindo. Ele vai passear final de tarde no feriado dele, onde? No meu sítio. Ele leva a filha banhadinha, vai banhadinha pra ver o lago, né? No sítio que ele trabalha. De cara, vai pro outro canto, bicho. Então, a assim, questão ele do não quer mais, né? Não conhece a praia, nunca foi a Fortaleza, né? Não sabe ler e nem tá preocupado se não sabe. E agora tá feliz, botou uns dentes novos, ele tá todo satisfeito. Uma chapa nova. Chapa nova, tá feliz demais, cara. Ele é feliz com o que ele tem, o que ele com o que ele é. Né? Foi outra coisa que tu falou ontem, muito legal que eu achei. Cara, o ruim é você viver na simplicidade por obrigação. É, exatamente. Se ela for por decisão, tá Isso. tudo... Eu tenho uma que... Aqui, Sobral é uma cidade assim que eu... Se um dia eu fizer uma tatuagem na vida, eu acho que vai ser o arco aqui. Se um dia eu fizer uma tatuagem, acho que vai ser o arco. Eu tenho bons amigos aqui, eu fiz bons amigos aqui. Cara, a galera que eu conheço que mais tem recurso financeiro aqui são os menos frescos. É. Eu tenho um cliente que eu atendo que, assim, ele é notoriamente conhecido por alguém que tem bons recursos financeiros. O programa do cara é tomar a cervejinha dele e a carninha de porco assada. Só. Não me venha com prime rib de steakhouse, não sei da... É a costelinha de porco de R$18 o quilo. Prime rib de steakhouse. E a cervejinha gelada tá muito feliz. Muito feliz. É isso aí que ele gosta de fazer. Qual é o programa que eu mais gosto lá no sítio de domingo? É dar uma voltinha a cavalo e ir pra um barzinho lá no pé da serra, sozinho, que ninguém me acompanha, né? Eu vou no cavalo, chego lá, estaciono, amarro o cavalo, peço uma dose de cana, uma long neck e uma panelada. Sozinho. Tomo e volto no cavalo ali. Às vezes eu tomo mais de uma, né? Rapaz, volta no cavalo ali no sol quente. Às vezes tu volta trazendo o cavalo, né? O cavalo traz a gente boa. Eles chamam uma terça, não sei se você já ouviu falar. É o copo cheio, né? Eu vim descobrir lá, a terça é o copo cheio. Rapaz, uma terça daquela é suficiente pra eu ter dificuldade pra subir no cavalo. Mas é engraçado isso, cara. Assim, aí as pessoas ainda caem nessa esparrela, né? E tomam péssimas decisões por conta disso. Né? E o mercado financeiro não perdoa a gente ambiciosa. O mercado financeiro não perdoa a gente ambiciosa. A gente viu isso agora claramente com o escândalo das COIs, né? Gente perdendo todo o patrimônio. Cara, eu li uns relatos no Reclame Aqui que dava para ouvir o soluço do cara. Assim, você lendo, você fica emocionado. O cara perdeu R$300 mil, que se a gente estiver pensando num acúmulo financeiro, R$300 mil, para muita gente é o dinheiro de uma vida. Isso. É o dinheiro de uma vida que esse cara juntou. Ele perdeu 98% dessa grana por ambição de um terceiro, que era para ser o orientador dessas decisões financeiras dele, mas o cara, por ambição e comissão, empurrou porcaria nele. O cara, é igual aquela época, não sei se você não é dessa época, mas assim, época do Collor, né? Que teve confiscaram as poupanças das pessoas, né? Assim, as pessoas sofreram muito porque juntavam aquele dinheirinho ali, né? E a vida do cara, o cara juntou, naquele tempo, um cara desse deve doer demais, né? Tu é louco, bicho. Assim, tu é louco. É coisa muito maluca. E médico precisa ouvir disso. Né? Eu acho que... você até comentou comigo que talvez não tenha a tua melhor audiência, não seja o público da medicina, mas eu acho que
por essa liberdade que você tem, eu acho que você poderia ajudar muito falando Isso. disso. Batendo nessa tecla da vaidade. Eu disse, cara, é o combo perfeito. Um médico desavisado e um gerente de banco Prime. Tu é doido, um CRM zeradinho. Tu é doido. Faz a cabeça bem meu fácil, né? amigo. É a meta do mês ali, caminhando. Acaba 26 perfilzinho, 28 anos, CRM novinho, sentando na mesa do gerente de uma conta Prime. Ele sai de lá com um black na mão, 30 mil de limite, um financiamentozinho do carro e um consórciozinho para comprar um apartamento, que por enquanto ele vai morar de aluguel. Ele sai com o kit completo. Só que ele sai de lá com uma renda comprometida de 35 mil. Ele vai descobrir que vai ganhar 12 se lascando de dar plantão só depois. Mas ele abraça tudo que o gerente dá. E ele quer logo É aquilo, aquele né? sonho, né? Do recém-formado. A gente demorou esse sonho de recém-formado. A gente demorou. Viu? Não teve essa coisa. A gente tinha era que comer. Nosso sonho como recém-formado era o almoço e a janta. A gente já tinha filho, né? Tivemos A gente, filho médico aí na residente, 3 residência. anos de formado, ela me proibia de comer em self-service, chique. Self-service, não era restaurante, não. Ei, esse aí não. Esse é caro, a gente botar ali no peso. Rapaz, É. quem é ruim de negócio de ser convencida pra gastar dinheiro com coisa assim é a minha mulher. Tu é doido, pá. Débora pra topar um restaurante caro. Coisa boa, é só presta assim. Meu amigo, ela não vai nem a pau. Ela não vai nem a pau e se teimar dá confusão. Eu digo, não. Tem coisa que até vale, né, cara? Mas tem um restaurante que a gente anda, não vou falar qual é, claro, mas é caro, é bom, a comida é pouca demais, cara. Cara, não dá pra ter coisa pouca demais. Aí tem que Bem comer mais 5, né? tem que pedir 5 pratos, cara. Eu fui agora pra um café, fui tomar um café semana passada com um amigo meu, um cliente lá no... Esse é o nome do cara. Aí um café conhecido em Fortaleza. Aí ele cai na vez dele de uma crepioca de carne. Aí, macho, deliciosa. Ele disse, eram umas 8 dessa aqui, eu tomo um café da tarde bem. Pequenininha era. Não, fina, bicho, só o papel. Assim, eu digo, não, minha senhora, é bom, mas eu tô com 50 reais, né? Igual aquela de Juazeiro que a gente tomou também. Assim. E isso assim, é a coisa que precisa ser estimulada, cara, assim, mas queria primeiro, assim, agradecer demais aí vocês por esse bate-papo. Acho que a gente merece fazer um outro para falar do Dayan, Sim. Digital Influence. Sim. Acho que a gente falou muito mais de comportamento Sim. aqui, de questões. Eu acho que, cara, vocês podem, como é que se diz? Contribuir muito para uma formação de pensamento crítico na medicina. Eu estimo a dizer, né? Posso ser presunçoso dizer isso, mas eu acho que a galera talvez não conheça o Dayan tecnicamente. Provavelmente muita gente não conhece. E assim, eu me coloco aqui à disposição, Hamilton, se você quiser e precisar, sempre que eu posso vir aqui e lhe ajudar a bater papo com alguém, entendeu? Como um call, entrevistador, bater papo. Ficar aqui só pra falar merda muitas vezes e me chama. Já confusão pros outros. Dar corda, puxar fofoca, puxar alguma coisa. Bom, eu vou primeiro pedir uma consulta do meu advogado, que eu risco de confusão. Disse, dá uma olhada aqui. Mas, cara, maravilha. Assim, eu acho que precisar... eu ganho, inclusive, velocidade nisso, com essa oportunidade, porque eu perdo a oportunidade de falar com outras pessoas aqui por conta de agenda, de não estar aqui, né? Não tá, e ter que conciliar, né? E eu acabo vindo, eu venho para Sobral quase toda semana, bicho. Quase toda semana eu tô aqui. Eu já fiz um podcast, não deu muito certo, eu ficando assim, como você tá fazendo aí, né? Porque é interessante o podcast, você vê qual é a melhor posição da pessoa. A minha melhor posição é aqui onde eu tô ou aqui do lado, só metendo o bedelho, entendeu? Como entrevistador principal, não me dei muito bem, não, porque tem que o cara ficar preocupado com o roteiro, com o tempo. Que roteiro? Não, roteiro não, com a condução do negócio, entendeu? Condução do tempo, de ficar... Tu falou que tu tá fazendo os testes de TDAH, né? Eu fiz com o Robson, psiquiatra que Sobral, eu gabaritei. Tu deu, não foi? Gabaritei. Eu nunca tirei um 10 numa prova, eu tirei com ele. Cara, mas o que eu tô fazendo são 10 sessões, cara. Tu fez só em uma? Hã? Não, fiz um acompanhamento com ele. Não, digo, vai pra dar o diagnóstico. Já bati o trabalho bem bonitinho com ele. Era só
Eu só acertava na certa. Mas tu fez Já só deu TDAH? laudo. Fez só TDAH. É, o meu é mais complexo. O meu eu tô vendo autismo também. Não, já recebi duas caixinhas de pílula, tá bom. Tá Eu tô tomando? tomando 2 pílulas já. Rapaz, eu morro de chega. medo dessas coisas de medicação. De efeito colateral, Eu né? nunca tomei medicação pra emagrecer, porque todo mundo fala que tinha influência no psicológico. Eu digo, macho, eu já não sou, Cara, tome não. digamos, muito polido no meu jeito de fazer as coisas. Eu não vou mexer com isso, não. Aí eu nunca tomei. Hoje eu vi uma humorista falando o seguinte, bem obesa, né? Um stand-up, ela dizendo assim, eu já fiz tudo para emagrecer. Não emagreci porque os médicos me indicavam uma coisa muito radical, que era dieta e exercício. Porra, é muito radical, mas é o que funciona, cara. É só básico. isso. Bicho, tu me deu uma ideia pra me resolver um problema que eu tô devendo. Tu vai gravar, aí tu pode vir só, tu trazer uma terceira pessoa e tu dar teus pulos aí. Semana que vem com o Nilton, fecha com ele uma data. Tranco, Dilton Parron? Eu não tô aqui, viu? Certo. É tu e ele. Porque eu não vou estar aqui. Eu tenho esse segundo episódio pra gravar com ele, acho que tu pode levar essa segunda visão do médico tradicionalzão, o Lordão, né? Lordão. E o malucão. Vamos ver direitinho essa agenda aí pra ver como é. Vê se tu consegue. Concilie com ele a agenda, que aí o Lindo toma de conta do resto. Joga no Lindo que é sucesso aqui. O Lindo é o. Era bom a terceira pessoa também, não? Eu vou estar aqui na semana 26. Se tu tiver data com ele, agenda com ele. Se tu tiver agenda com ele. E se tu também pensar em agendas. Eu gosto de confusão. Eu Sim. trouxe aqui um episódio que foi muito massa aqui. Não sei se você conhece a Ana Cristina. Sim, Ana Cristina. Professora de cirurgia, a professora cirurgiã. Sim. Gente Ela é maravilhosa. declaradíssima espírita. Ela tem um posicionamento espírita bem resolvido. Tu conhece aquele padre? É muito massa? Padre Josleuto Queiroz? Não. Pesquisa nas redes sociais. Padre Josleuto Queiroz, que é muito massa. Doido é ele. Mas ele é o bom que ele é padre e doutor em direito canônico. Ele é advogado do direito. Aí ele veio aqui, não? Ele é meu amigo pessoal. Eu trouxe ele pra cá pra uma palestra. Eu botei no carro e trouxe pra Mas cá. você trouxe pra cá pro Eu podcast? trouxe podcast pra Ana Cristina. Eita, Aí aí Eu foi disse bom. que quem gosta de confusão tá aqui. É bom porque gera já discussão. É porque o cara fez uma leitura rápida e inteligente, mas eu ia trazer um ateu, um médico ateu. Aí ia ser Eu realmente... disse assim, confusão. Eu gosto de confusão, de problema. Eu vi um cara dizendo que Deus era ateu, né? E a explicação dele, ele disse, Deus é ateu porque o que é acreditar em Deus? É você acreditar em algo superior. Mas se Deus é superior e ele acredita nele mesmo, então ele é ateu, né? Então eu achei um negócio que bloqueia um pouco a cabeça da gente, né? Mas Gosta da galinha e do ovo, né? É, Uns problemas mas- que não tem fim, mas é um raciocínio Mas puxado. ele acredita nele mesmo. Então, Então, não é em algo superior. Em Deus. Não, mas em Deus. Então, ele é Deus e ele acredita nele mesmo. Então, não tem sentido Ou ele tem o isso. Deus ou ele tem o né? Deus dele também. né? É, só dele, pessoal. Não faz Mas assim, cara, top na hora. Vamos bater papo. A gente tá costurando algumas agendas aqui. Eu sei quem é a terceira pessoa. Se fechar a agenda com esses três, é Manuel Pequeno. Meu cliente, Sim. cirurgião, ou ginecologista, Ginecologista, sim. né? Acho que é um cara que tem um posicionamento digital legal, que tá tracionando. Tá... Se ele vier pra puxar aí Ele o vem assunto, ele vem de aí roxo. eu fico aqui do lado do Parron só. E aí bata a agenda do Nilton, que a do Certo. Emanuel eu vejo. Eu vejo com ele a opção. Certo, certo. Porque aí, fechando, a gente fecha, encaixa as agendas aí. E o Emanuel vem nessa cadeira de co-host de boa. É um cara que eu faço muita coisa com ele, assim, um parceiraço. Ótimo. Meu amigo, muitíssimo Nós que obrigado. agradecemos. A gente Obrigado que pelo Espero que tenha sido agradece, legal, tenham Ah, gostado. Com certeza, um papo descontraído, dinâmico né? demais, viu? E a energia muito boa. Deixa a André agora, né, fazer o arrasta pra cima dela, pro pessoal seguir a pessoa por trás do projeto da Ian aí. Pois é, né? A gente tem também um Instagram onde a gente posta conteúdos relacionados à oftalmologia, né? Ele é qualidade de vida, o meu é mais direcionado à minha profissão. E no canal do YouTube também a gente dá algumas dicas nos vídeos. Então, tá lá a doutora Andréa Gifone, né? Quem quiser seguir, acompanhar, saber dicas, né? De qualidade de visão, de independência visual e também de como professora, né? Também algumas dicas sobre isso. Vai ser um prazer. Minha Nossa Senhora, eu ia cometer um erro gravíssimo. Esqueci de falar de quem me ajuda a pagar a conta, meu povo. Isso aqui é pago, não é de graça Ainda não. bem que tá na hora ainda. né? Cara,
Queria falar para vocês aqui da Numo, tá? A Numo, ela é uma consultoria de investimento, uma multifamily office, mais de 14 anos de estrada, time técnico e mais de 50 colaboradores, na sua grande maioria economistas. Uma empresa que preza muito pelo conhecimento técnico, tem se destacado em Sobral pela sua independência. Independência, inclusive, dos seus clientes, né? Que é uma consultoria para o casal, papo de família, né? Esse aí é um trabalho que a gente tem feito aqui, tem consolidado a nossa marca como a consultoria parceira do empresariado e da saúde de Sobral. E aí, Daiane, das suas considerações finais? Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho, né? Me senti muito bem aqui, não imaginava que fosse diferente. Desde a hora que eu lhe vi lá, eu não te conheci então, né? Não, não me conheci. Na hora que, mas eu falei com você, eu achei que tinha alguma conexão já. Tu falou duas coisas boas demais. Tu disse assim, o podcast negócio. Você disse assim, acertou meu número, ó. Eu aqui. Então, falando comigo. Então, a partir de hoje, conte comigo, o que for preciso, a gente puder ajudar a colaborar, né? Vamos depois divulgar isso aqui nas redes sociais e mande os vídeos, os pedaços, os shorts pra mim, pra gente repostar e... Inclusive, eu não te falei, mas esse material bruto, ele é teu, tá? Esse conteúdo é de vocês, assim, a gente vai entregar, o vídeo vai ser postado no nosso canal no YouTube, no YouTube e no Spotify, e os cortes vão ser postados, mas o vídeo bruto ele vai ser entregue pra vocês. Ok, muito obrigado. Faça o que quiser dele, né? Ele é seu. E tudo que produzir em collab, pode mandar lá pra gente, pro pessoal e tal, a gente faz isso aí tudo e bota pra rodar. Beleza. Do mais, agradecer ao meu amigo lindo. É o Lindomar. Só até a próxima. Fique com Deus. Mais um Fala Doutor concluído.